Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa quinta técnica. Eu sou o Fausto Arruda Botelho e vou estar com vocês, como sempre, analisando toda quinta-feira, 15 minutos após o fechamento. A gente analisa os mercados brasileiros e americano. Sejam bem-vindos. Vamos começar com o índice Bovespa. Semana passada nós falávamos da bandeira de alta que nós estávamos vendo se formar. E essa bandeira de alta acabou se transformando numa situação que pode ser um pullback para a antiga resistência de 60 mil pontos, que está sendo testada nesse momento. Esse nível é um nível importante. Se os preços tiverem um bom fechamento abaixo dos 60 mil pontos, então isso anularia a análise de que essa acumulação é uma acumulação de continuação, uma bandeira de alta ou algo do tipo, e recolocaria os preços numa trajetória de baixa aí, eu creio que inicialmente rumo a essa reta suporte de curto prazo. Então nós precisaríamos esperar ver o comportamento do mercado nessa reta, se é que ele virá abaixo dos 60. Aparentemente não deve vir, a julgar pelo que estamos vendo no S&P, porque no S&P os preços semana passada também estavam caracterizando o que nós comentamos deveria ser uma bandeira de alta, mas essa bandeira acabou se estendendo para uma correção da tendência de alta e trouxe os preços até essa reta. E hoje nós estamos tendo esse engolfo. Não é uma formação acontecendo num contexto muito especial, mas não deixa de ser uma formação que indica a reversão desse processo de baixa. Se nós tivermos os preços rompendo esse topo anterior, eu acho que com certeza nós vamos estar vendo os preços seguirem rumo ao seu topo principal. Aqui no S&P, isso significaria mais uns 7, 8% de alta. O topo principal dos preços está em torno de 1.570. O topo histórico anterior ao subprime foi especificamente no dia 11 de outubro de 2007, 1.576,09. Então, os preços estão com boas possibilidades de atingirem esse topo histórico se esse nível atual for rompido. Por outro lado, não podemos descartar também a possibilidade de que os preços façam apenas uma bandeira de baixa nesse nível e aí rompam esse nível. Se isso acontecer, eu acho que nós vamos ter uma importante indicação de baixa, porque essa reta já é uma reta consideravelmente confiável e o seu rompimento, quando a gente vê aqui no longo prazo, pelo menos traria os preços para novo teste dessa reta aí de longo prazo. Essa reta já tem 1, 2, 3 anos e 3 pontos nela, é uma reta bastante confiável e os preços deveriam estar encontrando essa reta aqui por volta dos 1.370, 1.360.
eu lembro que 1360 é um nível que eu considerei muito importante. Perdão. Os preços haviam rompido esse nível e depois entraram de volta. Eu achei que isso era uma importante indicação de baixa. Isso acabou não se confirmando, os preços acabaram voltando a subir e agora romperam recentemente essa resistência a 1420, que está nesse nível aqui, que foi era resistência em função desses dois picos. Um pico acontecido aqui no começo de abril e outro pico acontecido em agosto. Então, tudo indica que o mercado continua nessa tendência de alta, esse rompimento vai ser validado, os preços devem ter sofrido apenas um pullback e devem continuar subindo, provavelmente se aproveitando aí de respingos do Quantitative Easing 3 que os Estados Unidos promoveu. E com isso, ou melhor, exatamente por isso, nós estamos entendendo que existe uma boa chance de que esse processo acabe mostrando ser de fato uma grande bandeira de alta. Então, se acontecer algo como isso aqui que eu estou mostrando, de alguma forma assim, a gente tem que ficar de olho numa situação em que os preços façam uma grande oscilação e nos deem um fechamento próximo da máxima do dia, rompendo essa pequena reta aqui. Isso a gente pode mensurar no intraday de 15 minutos do próprio Ibovespa, porque a gente passa a ter condições de traçar essa retinha, né? Essa retinha de resistência. Então eu estou aqui no intraday de 15 minutos do índice Ibovespa à vista, onde a gente pode traçar essa reta. A gente vê que, na verdade, esse processo todo é um pequeno canal de baixa. O canal é que justamente acaba sendo interpretado como uma bandeira no gráfico diário, não é? E de maneiras que um bom fechamento do tipo a gente pode mensurar com essa reta de resistência, e um fechamento acima dessa reta estaria confirmando essa acumulação toda aqui, ou melhor, essa deriva no sentido contrário ao da tendência, né, que a gente vê claramente aqui no intraday de 15 minutos. Então estaria confirmando isso como sendo uma bandeira aqui no gráfico diário, e eu acho que nós podemos ter boas indicações de compra se isso acontecer. Vamos ver o que está dizendo o índice futuro. Então esse é o gráfico do índice futuro. É um gráfico que tem aí 20 anos de histórico. E as considerações são as seguintes. Nós temos esse nível de resistência que está bastante bem definido, foi confirmado pelos preços aqui nesse último topo, e os preços voltaram aí para os 60 mil pontos. 60 mil pontos não está assim muito definido assim milimetricamente, mas a gente sabe que ele é muito importante, primeiro por ser um número redondo, segundo porque, vejam, aqui nós temos topo em 2005, e esses fundos todos aqui em 2000, tem esses fundos aqui também em 2006, fundos até em 97. Esse é um nível bastante importante. Nós vimos os preços furando esse nível para baixo, depois perdão, eu estou falando besteira aqui, porque eu estou mostrando, na verdade, esse outro nível, que é 64 mil pontos, né? Esse que nós estamos vendo aqui é 64 mil pontos, e o que está sendo testado hoje é 60 mil pontos, que também é importante. Esse 64
por outro lado, nos mostram que essa alta toda pode ter sido apenas um pullback à antiga resistência. Essa é uma possibilidade. Na verdade, minha gente, quando os preços estão dentro de uma faixa de oscilação como essa, a análise, as previsões ficam bastante prejudicadas, né? A gente passa a ter pouco direcionamento e muita lateralidade, e isso prejudica bastante as análises. Em função disso, a gente, nas conversas que a gente tem no mercado, a gente acaba ouvindo muita reclamação do segmento de fundos de multimercado e das pessoas que têm que tentar fazer as suas performances durante o mês. Essas pessoas, esses gestores, estão sofrendo aí bastante para terem uma performance razoável, né? Mas enfim, então por isso essa gama de possibilidades que eu estou apresentando a vocês, por isso a gente não está sendo enfático nas nossas análises. Mas enfim, então para o índice futuro, eu acho que a gente tem que ficar de olho aqui nos 60 mil pontos, porque ele é um nível importante. Eu mostrei aqui para vocês, né? Todos aqueles outros níveis que eu estava mostrando aqui correspondem aos 60 mil pontos. Topo aqui em 2005, fundos em 2000, até em 97 a gente tem fundos, aqui em 94 também a gente tem fundos. 60 mil pontos é um número que, sem dúvida, está marcado aí junto ao público brasileiro e estrangeiro que opera o índice futuro. Nós tivemos um topo aqui próximo disso, 59.500 em junho, e esse topo aqui, apesar de ele ter se estendido até 61 mil, ele na verdade estava trabalhando o nível de 60 mil pontos. E agora, ontem o mercado teve um comportamento com fechamento na alta do dia, e justamente após ter testado o nível de 60 mil pontos, veio apenas um pouco abaixo desse nível. Então eu estou considerando isso aqui como suporte. A gente até pode considerar o mínimo da oscilação de ontem, que foi 59.895, 59.900, vamos arredondar. Então é o suporte. Se nós tivermos um fechamento, um bom fechamento abaixo desse nível, eu acho que isso aqui não vai poder mais ser chamado de uma correção, e sim de uma reversão. Uma reversão desse processo de alta aqui. E aí eu acho que os preços podem atingir níveis mais baixos. Ontem o mercado sentiu 60 mil pontos, fechou na máxima do dia, mas hoje ele teve um comportamento já bastante frouxo, não é? Então vamos ter que esperar. A nossa análise, portanto, é indefinida no curto prazo, também indefinida no médio prazo e continua, logicamente, baixista no longo prazo. Eu lembro que a nossa ideia é que nós tivemos uma onda impulsiva a partir de 2002 e agora estamos na onda corretiva, sendo que na onda corretiva, que é composta de A, B, C, nós tivemos A, B, e agora nós estamos na onda C, em algum lugar da onda C, que a gente entende que ainda não terminou e deve se estender e deve trazer os preços abaixo do fundo do subprime. É esperar para ver, não é? Deixa eu falar rapidamente do Dow Jones e passo a responder as perguntas de vocês. E analisar os mercados de ativos que vocês solicitarem. O Dow Jones também teve essa reversão hoje, mas a gente tem uma reta aqui, eu queria traçar. Essa reta está aqui. E o Dow Jones rompeu os 13 mil pontos, que é onde ele tinha uma resistência muito importante. Vejam a importância desse nível. Topos em 98, fundos em 2000, topo em 2004, topo em 2005, topo em 2006.
esse topo anterior ao rebaixamento dos Estados Unidos, que aconteceu em abril, se não me falha a memória, em abril do ano passado, não foi? Exato. E essa acumulação aqui era o teste desse nível de resistência. Muito bem. O mercado na primeira vez não conseguiu, aliás, rompeu e desrompeu. Eu considerei isso aqui como sendo, até cheguei a comentar que eu estava achando que isso aqui era indicação da década, foi uma indicação falha. Entretanto, os preços voltaram a subir, voltaram a romper esse nível. Um ponto muito importante que a gente tem que considerar é o de que o fato de que esse nível, e vejam bem a importância desse nível de novo, né? Muito bem. Os preços nos deram um bull trap aqui. Esse nível foi testado, o mercado rompeu, desrompeu, rompeu de novo e desrompeu de novo, caiu e agora eles voltaram a subir. Muito bem. O fato de ter acontecido esse bull trap nesse nível importantíssimo de resistência torna esse nível aqui, que passou a ser percebido, o mercado acabou esticando esse nível, tirou ele de 13.100 aproximadamente, e levou-o para 13.000. Tirou ele aqui, ó, de 13.100 e levou-o para 13.300. Então, esse nível de 13.300 é exatamente aqueles 13.100 dessa linha vermelha aqui. Então, só que agora, tecnicamente, ele está sendo percebido aqui. Então, esse nível, por ter acontecido aqui esse bull trap, tornou-se ainda mais importante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, como os preços acabaram de romper esse nível, que, como eu disse, passou a ser percebido agora aqui, eles têm que ir embora. Podem, eventualmente, sofrer um pullback e voltar a subir, fazer desse pullback um pivô, voltar a subir e engatar a primeira, segunda e terceira. Até porque, como se sabe, esse grande candle aqui foi por conta do Quantitative Easing 3. Um monte de dinheiro, nem tanto assim, né? 40 bilhões de dólares. Não é assim um salva-planeta, né? Mas não deixa de ser bastante dinheiro. Então, é hora dos preços subirem. Se por acaso os preços, ao invés de subirem, titubearem e caírem, então, minha gente, apesar de nós termos tido um bull trap falso aqui, nessa hora, ou nessa hora aqui, quando os preços romperam esse nível e vieram para baixo, um aspecto muito importante que eu costumo passar com muita ênfase para os meus alunos é que as indicações em análise técnica são cumulativas. Então, se a gente tem uma indicação falsa e logo em seguida uma indicação, por exemplo, de baixa, de venda, falsa. Por quê? Porque os preços indicam que vão cair, mas acabam subindo e rompem o último topo. Mas em seguida nós temos uma outra indicação. Essa segunda indicação é mais importante do que a primeira, a gente deve acreditar mais nela ainda. E se por acaso, de novo, os preços mostrarem que essa indicação foi falsa, porque o mercado volta a subir, então os preços têm que ir embora, têm que subir mesmo. Se não subirem, se nós tivermos uma terceira indicação, embora as duas últimas tenham sido falsas, essa terceira indicação a gente tem que considerar como mais importante ainda. É lógico que é o que costuma acontecer. O mercado costuma dar uma indicação falsa e na segunda, normalmente, ela se mostra correta. Mas existem, muitas vezes, situações em que você tem uma indicação, duas, segunda indicação e terceira indicação. Muitas vezes, isso é provocado por forças ocultas no mercado. Ou, entenda-se também,
o que a gente costuma chamar no mercado carinhosamente de chapa branca. Ação de governos, de órgãos que podem influenciar o preço de um ativo, enfim, uma espécie de manipulação, ou retenção, ou represamento, grandes players que se juntam para não deixar um ativo cair, porque precisam primeiro se desfazer de posições. Muitas dessas coisas podem acontecer, e aí a gente acaba, quer dizer, a análise técnica está nos mostrando o que deve acontecer. Vai acontecer se as ordens de venda forem maiores do que as ordens de compra. Mas se tem alguém lá que está colocando ordens de compra, que é um insider que ninguém sabe, não vai cair mesmo, não é? Agora, a gente tem que entender a filosofia das indicações de compra e venda que nós temos através da análise técnica. Toda vez que a gente tem por exemplo, uma reversão após o rompimento de uma resistência, então, o mercado rompe uma resistência, e aí, logicamente, a gente tem que ver que nível de resistência é esse, que resistência é essa, porque existem resistências e resistências. Por isso que eu dou muita importância aqui a níveis importantes de resistência. Por isso que eu estou sempre olhando para a esquerda para ver quais eventos técnicos nós tivemos no passado para justamente poder oferir um grau de importância a essa resistência ou suporte, se fosse o caso. Não é? De maneira que o mercado rompendo um nível desses é aquela história que eu já repeti aqui muitas vezes. Uma resistência importante só é rompida por conta de uma força muito grande do mercado para dirimir ou anular todas as ordens de venda que existem abaixo da resistência. Então, o mercado tem força para romper uma resistência. Tendo força para romper a resistência, passando essa resistência importante, ele recebe o agrado de muitas ordens de compra que estão logo acima dessa resistência, que são justamente as ordens de stop das posições de venda. As posições que estão colocadas no mercado abaixo desse nível de resistência, como esse nível é um nível importante, elas tendem a colocar suas ordens de compra em stop para liquidar as posições de venda logo acima dessa resistência, que é quando as pessoas entenderiam que, então, a análise de baixa estaria prejudicada, se o mercado rompe a resistência. Então, um nível de resistência importante é justamente a zona limítrofe entre um monte de ordens de venda e um monte de ordens de compra, de tal maneira que quando esse nível é rompido, é preciso, e é o que acontece normalmente, o mercado dá um rally, se estende. Geralmente ele dá um rally, depois ele faz uma bandeira de alta, porque é o processo de realização desse lucro do rally, e depois continua a sua trajetória rumo ao seu objetivo. Dependendo do tipo de resistência, da formação de preço, a gente tem maneiras de projetar objetivos que estão aí, são objetivos conforme o tipo de resistência e a situação de mercado, são objetivos que fazem o mercado ter pelo menos uma boa tendência de alta, não é? Quando isso não acontece, quando não existe esse rally, minha gente, é porque tem alguma coisa muito errada. Os preços entram para baixo e essa, eu já falei aqui, eu considero a mais importante de todas as indicações técnicas. A armadilha para comprados, quando o mercado rompe em resistências importantes, ou quando o mercado rompe suportes importantes, seria o bear trap, ou armadilha para vendidos. Essas indicações são muito importantes. O que nós tivemos agora? Nós tivemos um bull trap que não se confirmou. Se nós tivermos um outro bull trap agora, eu pessoalmente vou considerar isso como uma importância ainda maior do que a importância que eu dei ao primeiro bull trap. O recado é o seguinte, eu não tenho problema nenhum de ver que grandes indicações técnicas foram falsas. Eu continuo olhando e vou analisar o mercado, não tenho viés necessariamente nenhum, mas acontecendo uma outra indicação técnica de baixa, em seguida há uma primeira indicação técnica de baixa, a importância que eu dou é maior ainda, tá? E por isso mesmo, se nós tivermos aqui, eu lembro que estamos vendo o gráfico do Dow Jones indexado pelo CPI, o Dow Jones, gráfico diário do Dow Jones, né? Então, se nós eventualmente tivermos essa situação,
ou seja, os preços romperem esse nível aqui de 13.300 no Dow Jones, que é o nível onde o mercado está percebendo esse grande agora suporte, né, que se estende desde 1998, então eu acho que nós vamos ter uma grande indicação e grande oportunidade de posicionamento, de colocação de posições de venda. Então é isso. Mas esse engolfo no S&P e esse também engolfo aí no Dow Jones não está assim tão clássico como no S&P, mas assim mesmo é algo a se considerar, não é? Os preços não estão aí na reta, nessa pequena reta aqui de suporte. E também no Dow Jones nós tivemos essa sombra mais acentuada. Então isso aqui eu desconfio que também pode muito bem ser o início de uma pequena bandeira de baixa, que daí pelo menos faria os preços caírem aqui para teste desse suporte a 1.320. E vejam que esse vai ser um suporte importante, se é que os preços vão cair para cá, porque eles vão encontrar esse nível de suporte e a reta suporte, né? Vou mostrar aqui. Essa pequena reta de suporte aqui e esse nível de suporte. Então o rompimento desse nível traria os preços provavelmente para essa reta suporte e aí provocaria um segundo bull trap, e isso eu interpretaria de uma maneira muito baixista. Então nessa semana, falando especificamente do Dow Jones, é ficar de olho para ver se os 13.400 vão ser rompidos. 13.300, que é esse nível aqui, onde passa esse nível de suporte e onde passa essa reta suporte. Se for rompido, eu acho que a gente já tem aí meio caminho andado para confirmar um segundo bull trap, e isso sim seria muito baixista. Então vamos lá. Felipe, vou analisar Petrobras e Vale. Depois a gente entra com as outras ações que forem solicitadas. Petrobras já está na mão. E a questão é... Bom, primeira consideração é que o mercado está tendo uma movimentação em cima de uma reta de resistência de longo prazo. Os preços estão sentindo essa reta de resistência de longo prazo. Até a semana passada, nós estávamos aí com um pouco de dúvida se isso era uma bandeira de alta ou não. Hoje eu acho que isso está me parecendo mais um processo de reversão do que de acumulação para a continuação dessa alta. Mas não dá para a gente saber, pode ser tanto uma coisa quanto outra. Isso pode vir a ser isso, que seria uma bandeira de alta, ou isso pode vir a ser isso aqui, que seria uma flâmula de baixa após esse teste aí da reta resistência. Nós não temos aí, isso é ponto a favor da bandeira de alta, nós não temos uma reversão assim muito clara, muito clássica, né? Nós temos esse shooting star aqui, essa estrela cadente, que é um candlestick bastante poderoso. Mas isso costuma derrubar os preços, né, e não deixá-los se acumularem. Então não dá para a gente dizer. A gente tem que ficar de olho em Petrobras, nessa formação, e a gente pode usar o intraday para nos ajudar e monitorar o intraday, ver até que ponto a gente possa monitorar. Então por exemplo, eu acho que aqui no intraday a gente pode pensar em traçar essa retinha aqui, ó. Deixa eu tirar essa outra reta aqui para não atrapalhar. Então podemos traçar essa reta. Se a gente tiver um fechamento bastante um bom fechamento acima dessa reta, por exemplo, com
rompimento aqui dessa primeira resistência, ou segunda resistência aqui a 23,10, um fechamento como esse, eu acho que transformaria esse processo todo aqui numa bandeira de alta. E eu acho que nós teríamos aí uma boa indicação de compra. Por outro lado, na parte da venda, nós podemos ficar de olho aqui nesse nível. Deixa eu olhar um pouco mais de longe aqui. Então, nós já temos aqui um nível de suporte por aqui, não é? Essa é a tal flâmula que eu dizia para vocês, que poderia ser também, né? O mercado foi lá, fez uma reversão aqui, caiu e agora está fazendo uma flâmula que, quando a gente olha no intraday de 15 minutos, toma características de triângulo descendente. Então vamos ficar de olho nisso, porque também se o mercado fizer isso, puxa vida, vai estar com toda a cara de triângulo descendente. Se isso é triângulo descendente, aí as chances disso aqui ser uma bandeira já ficam bem menores, né? Por enquanto não dá para a gente ter certeza ainda. Com o fechamento de hoje, o fechamento de hoje nos informa que provavelmente os preços amanhã vão testar esse nível de suporte aqui a 22,45, que é onde foi encontrado suporte ontem, né? Um bom fechamento abaixo desse nível, como eu disse, traz os preços pelo menos até essa reta de suporte aqui. E aí é monitorar essa reta de suporte, que é essa pequena retinha aqui. Rompimento dessa reta, eu acho que traria os preços para R$18 novamente, com o teste desse, na verdade é 17,50, né, para o teste desse importantíssimo nível de suporte aqui. Que por sua vez, se rompido, vai levar os preços lá para baixo no fundo do subprime. Eu pessoalmente acho que é exatamente isso que vai acontecer. Eu estou baixista no petróleo, continuo baixista, mas a gente tem que estar, logicamente, analisando as evidências aí, né? Então, é ficar de olho nisso e saber que Petrobras está num nível bastante importante, que é onde o analista técnico tem que ficar de olho. É justamente, até tem uma analogia que a gente faz, que é de que quando você vai pescar, você vai no rio e não vai pescar aqui no meio do rio, você vai pescar nas margens, né? E as margens, para nós, é nível de suporte e resistência, ou então nível reta resistência ou reta suporte, né? Então o mercado, o Petrobras está numa reta suporte, e então vamos ficar de olho para ver se a gente consegue determinar o que vai acontecer nessa reta suporte. Se 22,50 forem rompidos, o mercado está nos dando uma indicação de que ele não rompeu a reta suporte. Se ele não rompeu a reta suporte, ele não rompeu a reta de resistência, essa reta vermelha. Se ele não rompeu a reta de resistência, chances são que ele rompa a reta de suporte, que é o que aconteceu nas outras vezes que ele não foi acima desse ângulo de inclinação. Uma, duas e três, né? Então, eu diria que um rompimento acima de 22,40 iria me motivar bastante para fazer uma venda em Petrobras. Vamos falar de Vale 5 agora, onde a situação não é exatamente a mesma, mas Vale não está na reta de resistência, mas nos forneceu um pequeno bull trap aqui. Esse é um nível de resistência, era um nível de resistência. Então eu estou bastante desconfiado de Vale. Então estou mostrando aí para vocês esse nível de resistência. Topo aqui em agosto do ano passado, fundo em novembro do ano passado, esse fundo em janeiro desse ano, um fundo muito próximo aqui em março desse ano, o fundo dessa acumulação de junho, julho desse ano. Esse é um nível importante. Tivemos um pequeno bull trap, os preços foram um pouquinho acima e caíram, vieram de bico, não é?
que será isso? Não dá para saber ainda, nós não temos elementos, eu pelo menos não tenho elementos para dizer. Eu tenho uma grande desconfiança que esse processo todo aqui, apesar de nós termos tido um bear trap aqui, né, o qual nós operamos, inclusive, depois fomos estopados, mas apesar do mercado ter feito esse rompimento falso aqui, eu acho que eu não consigo visualizar esse processo todo como sendo outra coisa que não uma grande formação de topo. Eu acho que isso é uma formação de topo e vai projetar esse objetivo aqui. Eu estou vendo o Vale aí, aí em médio prazo atingir esse suporte a 24. E essa análise só estaria anulada se essa reta for rompida. E aí eu precisaria ver os preços acima desse topo aqui a 40, um bom fechamento acima de 40 e 41. E isso implicaria também, logicamente, no rompimento dessa reta. E aí sim a gente terá que inventar um outro nome para esse processo. Nós vamos chamar de uma grande oscilação lateral, uma tendência lateral e uma grande acumulação de continuação da tendência de alta. Isso é algo que implicaria, o rompimento dessa reta implicaria numa grande alta. Tecnicamente nós temos que projetar essa alta toda aqui para cima. Logicamente o topo teria que haver a confirmação do rompimento do topo, mas é isso que o rompimento dessa reta projetaria. Uma grande alta. Eu não vejo isso acontecer em função da situação atual, pelo menos antes de uma correção mais acentuada em Vale. Então eu estou com viés baixista, mas isso no longo prazo, curto e médio prazo. Vejam que médio prazo nós estamos aqui em lateralidade, né? E curto prazo nós também estamos aqui num processo que não dá para saber. Então, em definição no curto, médio e longo prazo. Agora, rompimento dos 35, que é onde começa esse gap, vai trazer os preços para o suporte a 34 e rompimento dos 34, que é um suporte, é o suporte importante, que é o suporte dessa formação de topo aqui, 34, esse nível é bom lembrar. Rompimento dos 34 recoloca os preços no processo de baixa e confirma a análise de que nós estaríamos vendo uma formação de topo aqui, né? E coloca os preços rumo ao seu próximo objetivo a 24. Então é isso. Felipe, as perguntas? Em relação a Vale, o R. Salek pergunta do Bear Trap em Vale. Qual a importância disso? Então, acho que eu já exploramos esse assunto. Eu falei que nós podemos também transpor o que eu falei do Bear Trap, do Bull Trap, do S&P para o Bear Trap de Vale, né? Bem, Vale teve um Bear Trap, ele é importante, sem dúvida nenhuma, mas é preciso que haja o rompimento da reta de resistência para que ele se confirme, né? Só de já ter ido até a reta já Se, por outro lado, ele voltar a cair, está anulado esse Bear Trap. Mas, sem dúvida, é importante. Tanto é importante que provocou uma alta considerável. Já provocou uma alta. Vamos medir essa alta aí. A alta foi de... Quanto foi essa? Não, de lá de baixo até... Bom, mais ou menos, do fundo ao topo foram 20%. Né? Mas agora a gente acabou de ter um outro pequeno Bull Trap agora. Então... os preços estão aí, indecisos, né? E a próxima pergunta é OGXP3 do Dogeb. OGXP3. Vamos lá. Então, nós estamos baixistas em OGXP3, como se vê aqui no gráfico. Entendemos que o mercado também teve um bull trap aqui, ele rompeu essa resistência na semana retrasada, no dia 13,
rompeu essa resistência que estava sendo vista aqui a 6,87, ou teve um fechamento aí na máxima do dia, no dia seguinte teve um grande engolfo. Então, nós consideramos isso bastante baixista. Logo a seguir, os preços romperam essa pequena retinha de suporte. Essa reta é uma reta que está dentro do que eu entendo vai ser chamado de um retângulo que deve dar continuação à tendência que o precedeu a essa tendência de baixa. E então a nossa projeção é essa última perna aqui, que teve o gap para baixo a partir do topo desse engolfo, que vai nos trazer a 3,50 aproximadamente. É isso que nós estamos entendendo que deva acontecer. Um eventual fechamento acima desse engolfo que aconteceu no dia 14, cuja máxima foi 7,14. Então, se nós tivermos eventualmente um fechamento acima de 7,14, nós estamos vendo o mercado caminhar para fechar esse gap, atingindo aí de 8,50 a 9 no curto médio prazo. Então, aí nós estaríamos vendo uma correção mais acentuada. Mas eu chamo atenção para o fato de que os preços tiveram um gap muito grande e não caminharam para fechar o gap, eles se acumularam. Então foi um avanço aqui para baixo e uma acumulação. Isso costuma dar continuidade à baixa, né, por si. Somando isso a esse engolfo e ao rompimento dessa reta, nós estamos achando que os preços estão caminhando aqui para os 3,50 então. Felipe. Klabin. Samuel, perdão. É KLBN 4, né? KLBN 4. Então, nesse é o gráfico de Klabin. Nós tivemos, a partir de 1998, uma perna, outra perna muito parecida e, eventualmente, podemos ter essa outra perna. Klabin é um ativo que está performando muito bem. Nosso objetivo para Klabin é 17, em função inicial, mas ele pode sim chegar até aqui em cima, mas isso é um objetivo que a gente não trabalha com ele, porque ele está muito longe, seria um processo muito otimista, apenas a possibilidade de ele repetir a dose do que já aconteceu aqui no passado outras 2 vezes, né? Mas o que a gente tem de mais presente aqui é a amplitude dessa última perna projetada para cima a partir daqui, até porque nós tivemos essa grande acumulação que foi rompida e os preços estão confirmando esse processo todo. Então, se bem que hoje tivemos aí um doji, um candle de indefinição após o rompimento desse pequeno suporte aqui. Isso pode estar implicando num pullback para esse antigo suporte aqui, ou para esse nível para essa reta de suporte, que é essa reta de médio prazo, que já está se transformando em longo prazo, que já tem mais de ano, não é? Então, podemos sim ter um pullback para essa reta, mas esse rompimento, eu acho que tem tudo para levar os preços aqui ainda para 16,50, que é o seu objetivo de alta. Se eventualmente essa reta for rompida, essa análise está anulada e aí os preços tenderiam a vir buscar essa sua reta suporte de longo prazo, provavelmente aí por volta dos 7,50. Eles viriam encontrar essa reta, encontrariam também esses 2 fundos aqui que estão a 7,70, 7,40. E é por onde eles estariam encontrando a reta também. Essa reta de longo prazo, né? Ou de longuíssimo prazo, se nós chamarmos essa aqui de reta de longo prazo. Então é isso, mas o viés é de alta, curto, médio e longo prazo. Felipe. O Eduardo do Brooklyn pergunta se você acha que o S&P 500, que vai ser negociado na BMF, terá liquidez. Chegou a ver como é a relação? Se depender de mim, vai ter, porque eu pretendo operar no primeiro dia.
Eu acho que vai ter sim, acho que vai ter muita liquidez, vai ter, já deve ter muita gente preparado, muita gente deve ter já preparado os seus algoritmos para pegarem distorções. Tem uma operação básica que é a arbitragem entre São Paulo e Nova York, operando-se com a taxa de câmbio também. Então tem muita operação que dá para fazer. Eu acho que com certeza vai ter liquidez, porque o S&P é o ativo mais líquido do mundo, né? A única preocupação, nós até demos risada aqui, outro dia estava conversando com um amigo de mercado, se ele tiver muita liquidez e começar a roubar a liquidez do índice futuro. Mas eu acho que isso não acontece, porque o índice futuro tem muita liquidez, tem muito interesse para todo o segmento de mercado financeiro do Brasil. E acho que sim, nós vamos ter um mercado com liquidez, pelo menos suficiente para nós mortais podermos colocar lá umas posiçõezinhas. Isso é muito bom, porque a partir de segunda-feira nós passaremos então a ter mais um leque, né? Se bem que existe uma correlação aí grande entre um e outro, né? Eu até estou com ela aqui na minha frente, pero não é mucha. A correlação está aqui, né? Então, isso aqui é a oscilação dos dois índices. Esse azul é o S&P e o verde é o índice Bovespa. Então eles caminham paralelos, mas esse spread aqui, a diferença, esse espaço entre o azul e o verde, ele se alarga e fecha também, né? Ele se alarga e fecha. Eu tenho dito aqui na quinta técnica que eu acho que daqui a algum tempo, no médio prazo, nós vamos estar vendo essa linha verde abaixo da linha azul, porque eu acho que o Brasil vai cair mais do que o que eu entendo que os Estados Unidos vai cair. Aliás, essa é a reta onde nós tivemos hoje uma pequena reversão, né? Se o mercado penetrar isso aqui, eu acho que ele está dando uma indicação bem grande de que vem abaixo. Isso aqui é a China. Vejam como a China está muito aquém dos Estados Unidos e principalmente do Brasil, e tomando como base o início da crise do subprime que se deu em agosto de 2007. Felipe. Desculpa. Acho que é Suzana, deixa eu ver. SUSB11? Deixa eu ver, minha planilha sumiu aqui, peraí. Klabin, SP, SUSB 5. Suzano. Então, Suzano, nós temos uma visão, eu pelo menos tenho uma leitura muito clara do que aconteceu com essa última alta. Essa última alta trouxe os preços para esse antigo nível de suporte, que agora passou a oferecer resistência, e também a essa reta de resistência. E foi exatamente aqui, nesse nível, que os preços tomaram uma bela patada do urso. Então, eu acho que isso aqui é uma reversão. Acho que o mercado está deixando mais um topo nessa reta. E acho que as chances maiores é que o Suzano venha aí para testar esse último fundo e eventualmente retome a tendência de baixa. A ação já está abaixo do subprime, do fundo do subprime, né? Mas vamos pensar aqui em termos de Fibonacci, até onde poderia ir essa correção. Deixa eu destacar aqui o Fibonacci. Então, a correção até agora foi um pouco mais do que 50% de retração dessa alta que se iniciou em 1999, mas os preços podem sim vir até segundo nível Fibonacci, traria eles aqui no nível de 3, aproximadamente. E essa seria a projeção, porque se esse nível for rompido, nós projetaríamos
a amplitude dessa última perna aqui. Objetivo swing, como diziam os americanos. Opa, não é isso que eu quero. E também não é esse, é esse cara aqui. Na verdade, isso aqui projetaria um pouquinho abaixo desse nível aí pelos 2,60. Isso deve ser atingido, porque se isso estiver acontecendo, nós provavelmente podemos muito bem estar no final da onda C do processo, e o final da onda C é a onda 5 da C, que é aquela carregada com o auge do pânico, da paura, né? E isso pode levar os preços a níveis... nós temos aqui também essa projeção, que é a projeção em que a gente imagina que esse processo todo aqui é uma formação de topo. E aí a gente projeta a amplitude dessa formação, que vem dar exatamente aqui no fundo de 2001. E aí o buraco é mais embaixo. Então, olhando aqui também, eu acho que dá para a gente imaginar que isso aqui é onda 1, onda 2, onda 3. Nós podemos bem estar fazendo a onda 4 agora, que tem chance maior de ser uma acumulação, porque essa última foi uma reação simples. Então eu acho que chances de que a gente possa ter aqui uma formação mais complexa. E se acontecer isso, a gente vai chamar isso de triângulo descendente e vamos ficar mais baixistas, né? Então é isso. Agora, eventualmente, um fechamento acima desse topo atingido aqui, que é 5,80, estaria fazendo os preços romperem essa resistência e a reta resistência, essa reta resistência, e aí os preços provavelmente estariam caminhando para as suas próximas resistências, que estão aí na faixa de 8 entre 8 e 9. Felipe? Mas como dissemos, eu acho que o nosso viés é de baixa, né? Pois não. Próxima pergunta é Energias Brasil e NBR3 do NOI. As elétricas. Eu discuti muito com muita gente sobre o fato de que o dividendo das elétricas não é eterno. Dividendo significa distribuição de lucros. Lucros são divididos quando eles existem. E nada garante que o lucro das elétricas poderia durar para o resto da vida. E a situação de distribuição de dividendos ainda. Não se falou no mercado sobre a possibilidade de se rarearem os dividendos. Mas eu acho que essa é uma possibilidade real, não é? Então começa a ficar difícil para o brasileiro, que estava acostumado com a sua renda proveniente ou de altas taxas de juros ou de distribuição de dividendos, poder ter uma renda com o seu capital, né? Restam agora o mercado imobiliário, através dos fundos imobiliários, que tem dado uma alegria aí para quem tem comprado esses fundos imobiliários, mas dependem de que não estoure a bolha imobiliária, se é que nós temos bolha. Eu acho que não temos. Inclusive, recentemente fui num café da manhã assistir a palestra do economista Ricardo Amorim, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, e ele até fez um comentário dizendo que as bolhas imobiliárias nos diversos países em que elas aconteceram em situações em que o consumo per capita de cimento era em torno de 600 quilos por habitante. E algumas estouraram com consumos per capita acima de 1.200 quilos por habitante. E que no Brasil nós estamos com 430 quilos de consumo por habitante, por isso nós ainda teríamos chão para subir. Mas, por outro lado, ele também fez menção à seriedade da crise da Europa. Ele até comentou uma coisa que não me sai da cabeça,
até porque eu pessoalmente acho que isso pode acontecer em breve. Ele acha que a solução da Grécia não tem solução e que ele entende que a Grécia irá sair, mais cedo ou mais tarde, irá sair do euro. E até fez uma encenação dizendo que num certo sábado, na verdade eu acho que vai ser na sexta-feira à noite, o senhor grego, uma autoridade grega, vai aparecer na frente das câmaras de televisão do país inteiro e falar: muito boa noite, senhoras e senhores, eu queria informar que os contratos feitos em euros a partir de segunda-feira passam a ser representados em dracmas. E bom fim de semana para vocês, passem bem, até logo. Isso significaria a saída da Grécia do euro, e isso poderia desencadear uma crise muito séria, porque os bancos teriam perdas enormes. Logicamente, na segunda-feira o euro passaria a valer 3 ou 4 ou 5 ou talvez 10 dracmas. E aí a Espanha teria muita dificuldade de continuar se financiando, e enfim. Então eu tenho pensado muito nisso, porque eu acho que isso é uma possibilidade real, principalmente quando a gente vê 30 mil pessoas na principal praça de Atenas fazendo protestos e começar a ouvir, ver coquetéis Molotov e etc e tal, né? Então, na situação que o ambiente, o meio ambiente é normal, a bolha brasileira a eventual bolha brasileira imobiliária, vamos chamar assim, a potencial bolha imobiliária brasileira não estouraria, mas em condições desfavoráveis ela estoura, do mesmo jeito que uma bexiga, se a gente soprar, vai estourar quando ela estiver muito grande. Mas se ela não estiver muito grande e a gente espetar um alfinete, ela fura. Se a gente puxar ela, ela também fura. Se puser dentro de um forno, ela também vai explodir, assim por diante, né? Então, tem que ficar de olho também. Eu, pessoalmente, acho que quem tem imóveis, dada a gravidade da situação atual do mundo, eu acho que quem tem imóveis, especulando com imóveis, logicamente, não estou falando da casa que a gente mora, né, que é sagrado. Eu acho que a gente tem que sempre pensar em ter o nosso canto, a nossa casa. Mas imóveis de especulação, eu acho que devem ser vendidos. Eu estou recomendando aos meus amigos, aliás, a recomendação que eu faço a todos é: torne-se líquido, porque se acontecer alguma coisa na Europa, a liquidez vai sumir e os ativos vão ter uma desvalorização muito grande, os ativos em geral, e numa situação de falta de crédito, minha gente, quem tem dinheiro em caixa é rei. E pode se dar muito bem, pode fazer muitos bons negócios, né? Fora que vai ter muito mais tranquilidade do que quem não tem liquidez. Então é isso. Muito bem. Então, de volta aqui a Energias BR, o que nós tivemos? Uma queda abrupta e posteriormente os preços recuperaram, e agora cabe a nós. Nós temos duas retas traçadas aqui, uma é essa aqui, está menos inclinada, e outra é essa que vem lá do fundo, que está um pouco mais inclinada. As duas foram rompidas. Isso é mau sinal. Nós tivemos essa queda, depois tivemos essa recuperação espetacular e voltamos a ter uma queda. Isso aqui tem característica de bandeira de baixa, de maneira que eu acho que os preços caminham para novo teste desse fundo aqui a 11,70. Levando em conta que essas duas retas de suporte já foram rompidas, levando em conta também que o índice de energia elétrica está muito feio, indicando baixa. Estou aqui mostrando o índice de energia elétrica para vocês. Vejam a importância dessa reta que foi rompida. Nós temos uma reta que começa aqui no começo de 2003, tem o primeiro ponto no começo de 2003. Na verdade, se a gente forçar um pouquinho a barra, a gente pode trazer essa reta até 1999, né? A gente só vai deixar um... Puxa, desculpem. Eu volto para Energias BR. Para mostrar a vocês as duas retas.
que foram rompidas. A gente tem essa reta um pouco mais inclinada que vem do fundo e pusemos essa outra reta suporte que é um pouco menos inclinada. O fato é que ambas foram rompidas. São retas importantes. O mercado rompeu a reta, teve teve uma volatilidade muito grande, vejam. Teve uma queda inicial em 3 dias de 13%, depois subiu 14% e já caiu 7%. Então, em função do rompimento dessas retas, eu entendo que nós estamos vendo uma bandeira de baixa, os preços caminham para novo teste aqui dos 11,70. E sou baixista no médio prazo em todas as elétricas, dizia aqui justamente por conta desse gráfico, que é o gráfico do índice das elétricas. Essa reta aqui não tem muito a ver, tá aí só por diletantismo aqui. Essa reta aqui estava nesse nível, ela já é uma reta muitíssimo importante, mas na verdade a gente pode trazer ela para cá. Deixa um pouco dessa queda para fora e aproxima ela lá. Quer dizer, na verdade, claramente houve uma tendência de alta nas ações do setor elétrico a partir de 1998. E claramente os preços romperam quer dizer, acabou essa tendência de alta. Se acabou essa tendência de alta, a gente pode passar a imaginar que Fibonacci vai ser cumprido. Fibonacci, se a gente traça a partir de 98, o primeiro nível Fibonacci é 10 mil pontos. 10 mil pontos, minha gente, infelizmente, equivaleria a uma oscilação, a uma queda de 67%. Pode acontecer? Pode acontecer. Quem duvida que isso possa acontecer, deve consultar no Terminal Enfoque DJUA, Dow Jones Utility Index. E aí vai saber que nos Estados Unidos, em 2001, o índice de energia elétrica caiu 61%. E no subprime, o índice de energia elétrica caiu 47%. Pode sim haver uma outra queda. Aliás, nos Estados Unidos, vejam, isso aqui está me acendendo, uma das coisas que está me acendendo o sinal vermelho são esses dois ativos, o Dow Jones Utilities e o Dow Jones Transportation, que também está nos dando aqui, está me dando esse sinal vermelho aqui, rompeu essa reta aqui e está caracterizando essa acumulação como uma acumulação de continuação da baixa, dessa pequena baixa aqui que nós tivemos. Então, isso é o que me acende sinal amarelo para aquelas indicações de alta que nós estamos tendo hoje no S&P. Então, acho que estamos indo para a última pergunta, Felipe. Agora de Energias Brasil, né? Já ultrapassamos um pouquinho aí o nosso tempo. Tá. Aliás, bastante, né? Nós estamos nos propondo a fazer a nossa quinta técnica em 45 minutos. Já estamos em 1 hora. Então a próxima é JBSS3. Ok, JBSS3. JBS. Nós estamos altistas em JBSS3 e entendemos que esse processo todo que a gente vê aqui foi uma formação de fundo e que os preços tendem a ir buscar o topo de 2012, que aconteceu lá em 8,50. Nossa projeção é um pouco mais modesta, aí, um pouquinho acima de 8. Entendemos que essa formação é uma formação de cabeça e ombros invertido, uma formação de fundo. Ela projeta a sua amplitude para cima, que é justamente nesse nível aqui, e tudo está confirmando isso. Após o rompimento, nós tivemos uma pequena bandeira, e aí os preços vão. É isso que deve acontecer quando um nível importante de resistência desse é rompido. O mercado tem o primeiro rally, depois faz uma pequena realização de lucro e vai embora, né? E depois que se rompe, nós também não podemos ter formações de candlestick de reversão, do tipo que nós tivemos aí no S&P, né?
do tipo um Shooting Star ou um Engolf e assim por diante. Então, autistas em JBS. Muito bem, agradeço a presença de vocês. Um ótimo final de semana e até a próxima Quinta Técnica. Muito obrigado.